Quando eu falei que o pão de queijo da minha mãe era melhor, nos 2:24, fala dessa forma assim: deixará o homem seu pai e sua mãe, e unirá-se a sua mulher. Não vai unir homem com homem, é bom ensinar isso aqui. E nem mulher com mulher, vai unir o homem com sua mulher. Agora, quem falou isso foi Adão. E a pergunta que não quer calar: Adão, ele tinha mãe, tinha pai? Então era profético para você, era profético para mim. Então, levai. A primeira artimanha do inimigo no casamento, olhe todos para mim sem piscar agora, é não deixar você desligar do pai e da mãe. Não tem como uma família se fazer se uma família não se desfazer. Isso aqui é muito profundo, você nunca ouviu isso? Isso é Bíblia. Adão profetizou. Presta atenção. Não tem como uma família fazer se outra família não se desfazer. Olha o que Adão profetiza: deixará o homem o pai e mãe, e unirá-se a sua mulher. Mas Adão não tinha pai e mãe, ele estava profetizando para mim e para você. Isso está na Bíblia, é para mim e para você. Eu quero contar até um caso aqui. Quando eu casei com a Miss Universo, a minha princesa, poucos dias de casado, ela inventou fazer o pão de quê? Como é que é o nome, irmão? Vocês estão muito quietinhos. Como é que é o nome? Pão de quê? Como é que é o nome? Ele falou pão de queijo, está errado, é pão de quê? Porque, irmão, não via o queijo, não via nada. Misericórdia. Daniel parecia mais uma pedra. Quando ela falou, come, que delícia, acabou de sair do forno. Eu olhei aquele negócio, sabia se era uma bolacha, uma rosquinha, que rolo era aquele. Quando eu meti no dente, e meus dentes eram meio fracos, e ela olhou para mim, e eu não tinha muita experiência, porque eu não... Meu Deus. Depois de casar, fizemos muito encontro de casal, eu e ela, jantar dos namorados, mas antes eu só li um livro. Ó, tem que estar foda, até balão estourando aí, tá bonito. Quando antes de casar, só li um livro que ela pediu para ler. Mas foi depois de casar que eu aprendi o que é casamento de verdade. O livro me ajudou, mas eu não participei de um negócio como esse. Mas presta atenção, olhe para cá. Quando eu mordi assim, ó, tá, Júnior, quando eu meti o dente, irmã Vilma, eu já gritei, esse pão de queijo tá duro demais. Esse pão de queijo não presta. Que é isso? Quem faz pão de queijo bem é a minha. Quem faz pão de queijo bom é a minha. É a minha. Você estava lá no dia? Não falei o nome? Estava lá, né? Tua mãe? Quem faz pão de queijo melhor é a minha mãe. Eu falei, é a minha mãe. Aí pronto, que aí o casamento. Olha como é que ela olhou para mim. Em vez dela sorrir, que estava sorrindo, tirando o forno, a fornalha ali ela fez foi ficar a cara fechada. Aí presta atenção, olhe para mim, por favor. Olhe para mim. Quando eu falei que o pão de queijo da minha mãe era melhor, eu perdi alguns dias do meu casamento. Olhe para mim, olhe para mim. Olhe para cá. Você tem uma coisa que você nunca vai conseguir de volta, é o teu passado. Então aprenda uma coisa, deixa ele para trás. Estão me ouvindo? Diga amém. Deixa ele para trás. Mas olha o que eu aprendi aqui. Deixará pai e mãe. O próprio Adão profetizou. Mas eu não deixei a minha mãe para trás. Isso não foi só uma vez do pão de queijo. No início do meu casamento teve outras coisas semelhantes do pão de quê. Mas um dia eu participei de um encontro de casal como esse. E quando eu aprendi isso, meu Deus, eu peguei o pão de quê. Olhe para cá. Ela saiu, né? Graças a Deus, deixa ela estar aqui não. Tira minha esposa do recinto. Eu peguei o pão de quê? Eu meti na boca e... o bicho estralou. Mastiguei. Nossa, que pão de queijo delicioso. Eu nunca vi um pão de queijo tão saboroso como esse. Olha como é que ela olhou para mim. Irmão, como a mulher olha para você, é como você vai ter um bom descanso à noite, tá bom? Amém? Eu falei em parábola aqui, ou quer que eu fale mais claro? Amém? Amém? Que o pão de queijo não só esquenta só no forno, ele também esquenta na cama. Quem me ouve, diga amém. Olhe para cá. Deixará pai e mãe, e unirá-se a sua... Por que Deus não falou isso para Eva fazer com Adão?
Porque geralmente, muitas das vezes é o varão que é pegado com a mãe. Então, a primeira coisa que Deus quer falar conosco, olhe para mim, por favor. Você só vai ter uma família quando você desfazer de uma família. Repete comigo, você vai ter só uma família quando você desfazer de uma família. Agora a tua mãe e o teu pai é teus parentes. É por isso que eu nunca vi, e se alguém viu me conta, um casamento com mais de 20 anos, morando duas famílias na mesma casa, deu certo. Nunca vi. Alguém viu, me conta aqui, que eu sou estudioso. Eu tenho aqui mais de 15 livros sobre família. Namorado, noivado, e livro. E gosto de ler sobre esse assunto, estudar. E não são qualquer escritor não. Gary Chapman, os maiores escritores do mundo sobre casamento. Está aqui. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que hoje é noite, irmão, que antes de Deus fazer algo no teu casamento, primeiro você vai ter que desfazer alguns mitos na tua vida. Desligar algumas coisas da tua vida. Para você aprender a viver em família. Quem pode dizer glória a Deus? Em família. Deixará pai e mãe. Por que não deixará filhos? Por que não deixará filhos? Quem está me ouvindo, diga amém. Vocês estão caladinhos. Porque filho faz parte da família. Mesmo eles não tinham filho ainda, sim ou não? Porque filho deve ser feito depois do casamento, não antes. Estão pegando? Estão pegando? Estão entendendo isso aqui? Estão entendendo? Porque hoje, no meio das igrejas, algumas estão liberalistas, tão grande, que não, está tudo normal. Não funciona assim. Primeira coisa que vocês vão aprender aqui hoje, para fazer uma família desfaz outra. Ou seja, quando vai ver o homem, ele está sempre na casa da mãe. E as mulheres também são assim. Está sempre na casa da mãe. Tudo da casa do pai e da mãe é melhor. E do casamento? Quem está me ouvindo, diga amém. Eu casei em 2000, há 25 anos atrás. E quando eu casei, dei para Rio Verde, uma cidade vizinha de Jataí, onde eu morava. Quando eu cheguei em Rio Verde, eu e minha esposa começou só assim, todo dia, assim. Eu quero voltar. Por quê? Eu arrumei um emprego lá, em Rio Verde, e não em Jataí, onde eu morava. E nossa família todinha de Jataí, praticamente. Só a dela da igreja tem mais de 100 pessoas que é da família dela, que faz parte da igreja de lá. Os amigos, o convívio. E nós choramos há quantos anos? Olhe para mim. Mais ou menos uns 4 anos. Quando chegou uns 4 anos, Deus falou, basta. Eu digo, Deus, quando que nós vamos voltar para Jataí? Eu digo, ei, meu filho, se você estivesse em Jataí, seu casamento não estava feito e você não estava crente. Quem me ouve, diga amém. Tem mudanças que acontecem nas nossas vidas, que ela é feita direcionada por Deus. Que Deus prefere tirar você de lugar do que você perder tua família. Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode dizer glória a Deus? Então eu fui para Rio Verde. Quando Deus falou assim, eu fiquei 5 anos e meio em Rio Verde. Antes eu fui solteiro trabalhar, tinha quase 1 ano, estava lá. Depois 5 anos e meio. Mas alegre. Por quê? Porque eu sabia que se eu estivesse lá, além de falar que o pão de queijo da minha mãe é melhor, eu não ia ser da casa da minha mãe. E a casa da minha mãe não é minha casa. Então Deus disse, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. Fale comigo, unir-se-á. Quem está me ouvindo?